Olá, boa noite. Olá, pessoal. Vamos chegando, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula por meio do nosso perfil Direito do Trabalho em Debate. Tudo bom, Rílvia? A Lohane já está aqui, a Andréia, a Jaqueline. Tivemos aula ontem, né, Jaque? Do nosso treinamento. Doutor Renato também aqui presente. Seja bem-vindo. Caroline, Creuziane, Camila. Que bom tê-los aqui. A Roberta. A Jaque está comentando a aula maravilhosa que não fez. Faça, faça. Obrigada, Jaque. Renato, seja bem-vindo, Renato. Naia Carvalho também. Doutor Magidiel sempre acompanha a gente. Boa noite. Hoje a gente vai estar tratando, pessoal, um pouquinho acerca dessa temática de terceirização, algo que é muito comum, demandas muito corriqueiras no processo do trabalho, e aí a gente tem que estar analisando algumas responsabilidades, algumas condutas pertinentes aí do advogado que lidam com esse tipo de demanda, alguns cuidados que o advogado deve ter. A Lohane está perguntando se tem data para a próxima turma. A gente já fechou a terceira turma, Lohane. Por enquanto, né, a gente ainda não tem data para a turma 4. Mas fica acompanhando aqui o perfil, que qualquer novidade a gente vai estar informando pelo perfil, tá bom? Olá, Lia, Ana Selma. O pessoal tá chegando. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá bom o áudio e o vídeo? Tá tranquilo? A Andréa também, Andréa Valério. Boa noite. O pessoal tá chegando aqui. A Nath também, boa noite, Nath. A gente vai estar tratando aí de terceirização hoje, tá bom? Caroline já está antecipando que tem muitos processos com condenação de ente público, né? Que está sendo revertido no Tribunal Superior do Trabalho. É uma polêmica. Bom, pessoal, boa noite para aqueles que já chegaram, boa noite para aqueles que estão chegando. Declaro abertos aqui os nossos trabalhos da nossa noite de hoje. Costumeiramente, às quartas-feiras, a gente sempre tem uma live cerca de algum conteúdo trabalhista, seja direito material do trabalho, direito processual do trabalho, sempre por meio do perfil Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sou juíza do trabalho perante o Tribunal Regional da 7ª Região, professora acadêmica, mestre em Direito Privado, e a gente utiliza aqui sempre esse espaço para estar debatendo conteúdos trabalhistas correspondentes à prática aí da advocacia trabalhista. O nosso tema de hoje, pessoal, a gente vai estar tratando da questão da terceirização e audiência trabalhista, né? O que é importante ser observado durante a audiência trabalhista dentro dessa temática de terceirização, condutas, práticas que podem ser adotadas aí pelos respectivos advogados. Lembrando, pessoal, que eu tenho um canal exclusivo no Telegram, se você ainda não se cadastrou, né? Então se cadastre lá, porque a cada live, a cada aula, sempre às quartas-feiras, habitualmente às quartas-feiras, às 20h20, eu preparo um material exclusivo e esse material exclusivo ele vai lá para o canal
no Telegram. E por meio desse material exclusivo, vocês têm um reforço aí acerca do conteúdo tratado da doutrina, da jurisprudência e da legislação, de forma que vocês possam estar utilizando aí para embasar determinada tese, determinado fundamento aí, conforme algum caso, alguma lide em concreto que vocês estejam acompanhando, tá bom? Bom, pessoal, então já entrando na temática de hoje, hoje a gente vai falar de terceirização. Para a gente falar da terceirização e dos impactos desse instituto, os impactos que esse instituto provoca em audiência trabalhista, a gente primeiro tem que entender o que é a terceirização, o fenômeno da terceirização. Quando eu falo em terceirização, a terceirização que interessa para o direito do trabalho é aquela terceirização de mão de obra, é a terceirização de serviços, onde o que é disponível ao tomador, o que é disponível à empresa contratante é um determinado serviço, é o labor humano, é um contrato de atividade em relação à pessoa física que trata, né, que presta esses serviços. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode ter, no caso, a terceirização de partes do processo produtivo, do ciclo produtivo, que não importe necessariamente numa terceirização de serviços. Então, eu posso ter uma terceirização em relação a determinados bens, em relação a determinada parte do ciclo produtivo, que não seja essa intermediação de mão de obra. Então, a tutela que o direito do trabalho procura dar, a tutela que o direito do trabalho possui, ela vai, no caso, pegar, vai tratar, tem como objeto aquela intermediação de mão de obras, a prestação do serviço em si por uma pessoa física. Então, o que é ofertado? O que é o objeto da terceirização? No nosso caso, é a prestação de serviços por parte de uma pessoa física. E aí a gente tem que entender, pessoal, que nesse fenômeno nós temos três partes envolvidas. Nós temos, primeiro, uma relação jurídica, que é entre a contratante e a empresa terceirizante, que dispõe dessa mão de obra, que esse contrato é um contrato civil, onde a contratante, no caso, que é a tomadora de serviços, precisa de um serviço em específico e contrata outra empresa para prestar esses serviços. Então, quando eu falo na relação jurídica entre tomador dos serviços e empresa terceirizante, eu tenho um elo aí de direito civil, um contrato civil entre a empresa que oferta a mão de obra e aquela empresa que precisa da mão de obra. Então, eu tenho de um lado o que a gente escuta falar em tomadora de serviços, que é a empresa contratante, que precisa dos serviços, e do outro lado a empresa terceirizante, que é aquela que terceiriza a mão de obra, que é uma empresa de prestação de serviços. Qual é o objeto dessa empresa? Ela oferta serviços. Então, a gente tem essa relação jurídica civil entre a tomadora e a empresa de prestação de serviços, e nós temos outra relação jurídica, que é entre a empresa prestadora dos serviços, que assume a qualidade de contratada naquela outra relação civil, e o empregado dessa empresa que vai terceirizar o serviço, que oferta o serviço. Essa relação jurídica entre o empregado e a empresa que
terceiriza, né, que vai terceirizar, que vai dispor da mão de obra para a empresa tomadora, que quer terceirizar o serviço, que não quer mais realizar aquele serviço internamente, nós temos aí uma relação trabalhista. Nós temos um contrato trabalhista. Então, nesse instituto, nós temos três figuras diferentes. Nós temos a empresa tomadora dos serviços, que por alguma razão não quer mais executar essas atividades internamente, e contrata uma empresa prestadora de serviços para que esses serviços sejam realizados, que é a empresa terceirizante da mão de obra, que é a empresa que terceiriza a mão de obra, a empresa terceirizada, e nós temos um empregado, nesse caso, dessa empresa prestadora de serviço. Entre as duas primeiras, nós temos uma relação civil, nós temos um contrato civil que liga as duas, é o elo entre as duas, e nós temos entre a empresa prestadora de serviços e o empregado uma relação de emprego, que é outro tipo de relação jurídica. E qual é, pessoal, a grande, digamos assim, peculiaridade da terceirização? É pelo fato do empregado de uma empresa diversa prestar serviços nas dependências de um tomador que não é o seu empregador. Então, nesse elo, nesse instituto, eu preciso tomadora de um serviço e eu não quero executar por conta própria. O que é que eu faço? Eu vou externalizar esse serviço. Eu contrato uma prestadora de serviços para me fornecer essa mão de obra e eu admito nas minhas dependências um empregado terceiro estranho ao meu corpo de empregados, mas trabalhando em meu benefício, me favorecendo, mas pelo qual eu não tenho qualquer responsabilidade, pelo menos como regra geral, responsabilidade direta trabalhista. É assim que funciona a terceirização. E a peculiaridade é justamente essa, é admitir os serviços de um terceiro, de uma pessoa física, nas dependências do tomador, dentro do processo produtivo dele, ou no caso, em atividades mesmo acessórias, sem que essa pessoa física pertença aos quadros da empresa. O elo da pessoa física prestadora dos serviços é com a empresa prestadora de serviço e não com o tomador. O que é que a gente tem sempre que lembrar? Que no fim das contas, independente dessa discussão, ele trabalha em atividade meio, ele trabalha em atividade fim. Independente dessa discussão, a gente tem que entender que o beneficiário final dos serviços não é o empregador real, é a empresa tomadora de serviços. E a gente tem que entender que no contrato de emprego, para que eu caracterize um contrato de emprego, eu tenho que ter uma subordinação dentro, né, dos elementos caracterizadores desse contrato de emprego, e que apesar do beneficiário dos serviços ser o tomador, essa subordinação não é para com o beneficiário desse serviço, é para com o empregador real, pelo menos formalmente, na qualidade de empresa, né, que disponibiliza essa mão de obra, que é a empresa prestadora de serviços. Antes, pessoal, nós tínhamos essa discussão. Essa discussão era relevante. Que discussão? Terceirização lícita e terceirização ilícita. Antes, o entendimento era o quê? Que caso o empregado tivesse inserido nas atividades finalísticas da empresa, essa terceirização seria ilícita. Por quê? Porque a terceirização
nos moldes em que pensada, nos moldes em que regulamentada, sempre admitiu o Instituto da Terceirização em atividades acessórias, em atividades meio, no caso, e não atividades fins. Então, antes tinha essa distinção de conceitos. Terceirização ilícita, quando o prestador empregado estava inserido nas atividades finalísticas da empresa, correspondentes ao objeto social, atividades fim, essa dicotomia entre atividade fim e atividade meio, e terceirização lícita, que somente era permitida essa intermediação de mão de obra nas atividades acessórias, nas atividades chamadas, então, atividades meio, pela jurisprudência e doutrina, em especial a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E quando a gente fala em terceirização, se a gente for fazer uma análise, no caso legislativa, a gente vai ver que existe a responsabilidade do empreiteiro, né, em relação aos contratos de subempreitada, conforme disposto na própria consolidação das leis do trabalho. Então, se você for lá para a consolidação das leis do trabalho, e se você for observar o artigo 455, o artigo 455 da CLT de 43 já previa essa hipótese de terceirização de serviços, não com esse nome na época, mas de forma a admitir que o empreiteiro pudesse ser responsabilizado no caso de inadimplência do subempreiteiro para com os seus empregados. E aí, posteriormente, pessoal, a consolidação das leis do trabalho de 43, o instituto, o fenômeno moderno da terceirização, como a gente conhece, como nós estamos habituados, veio por meio do decreto administrativo de 67, onde admitiu-se a terceirização nessas atividades meio acessórias, desassociadas ao objeto social, em relação ou às finalidades precípuas, né, em relação aos órgãos da administração pública. Então, no intuito de enxugar a máquina, em 67, esse fenômeno, como a gente conhece, da terceirização com essa denominação, veio no sentido de se permitir que a administração pública começasse, né, a não mais desempenhar algumas atividades acessórias e, no caso, serviços como de conservação e limpeza começaram a ser prestados por meio de outras empresas específicas, né, por meio de contratos aí de prestação de serviços. Com a evolução legislativa, veio a questão do contrato temporário. E aí a gente já saiu com o contrato temporário do âmbito da administração pública para o âmbito privado. E aí, em casos específicos, começou-se a admitir a terceirização no meio privado. Mas de que forma? Por meio do contrato temporário. Ou seja, em casos de substituições, né, de pessoal regular e por prazo determinado. E ainda permanecia o entendimento de que, né, caso não fosse uma hipótese de contrato temporário, porque aí sim tenho a legislação específica 6.019 prevendo que essa terceirização pode ser de pessoal regular, ou seja, dentro das atividades fins. Se não fosse essa hipótese, essa terceirização
continuaria sendo ilícita caso não se desse em atividades meio. E aí, durante muito tempo, nós convivemos com essa situação. Que situação? Que a regulamentação no âmbito privado do Instituto da Terceirização se deu por meio da lei do contrato temporário e pelo entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 331, no sentido que era permitida a terceirização em atividades meio, tanto no âmbito da administração pública como no âmbito privado, sendo vedado a terceirização em atividades fins para o âmbito privado, salvo se fosse caso de contratos temporários. E aí, em 2017, pessoal, dentro daquele processo da reforma trabalhista, dentro daquele processo de alteração da legislação trabalhista, o que nós vivenciamos? A gente, no caso, né, o Supremo Tribunal Federal, interpretando as alterações legislativas, em especial da Lei 13.429 de 2017, que alterou os dispositivos da Lei 6.019 de 74. Veja que a gente ficou sem regulamentação específica de 74 até 2017, veio admitir, resolver essa questão desse paradigma, né, de terceirização lícita ou terceirização ilícita, acabou com isso, permitindo-se que a terceirização se desse em qualquer ramo da empresa tomadora de serviço. Então, hoje em dia não se discute mais isso, porque o entendimento já consolidado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, essa discussão perdeu o objeto, né? Para os doutrinadores trabalhistas, a gente costuma dizer que essa briga nós perdemos, né? O STF já acabou com essa divisão de conceitos, entendendo pela constitucionalidade da terceirização em qualquer ramo da atividade empresa tomadora de serviços e instituindo agora por lei, porque antes o entendimento era simulado, a questão da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços. E o que é que significa dizer essa responsabilidade subsidiária? Responsabilidade subsidiária, pessoal, significa dizer que, caso a empresa que dispõe da mão de obra, caso a empresa, né, que presta os serviços à tomadora, não venha a adimplir, não venha a honrar com todas as obrigações trabalhistas para com o seu empregado, a tomadora de serviços, ela poderá ser responsabilizada por esse pagamento. Mas por que a gente diz que é uma responsabilidade subsidiária? Porque o patrimônio da tomadora só será atingido, ela só será executada em um processo judicial caso o empregador, ele não tenha patrimônio para honrar com o respectivo débito trabalhista. Então, em demandas de terceirização, pessoal, a gente já tem que lembrar que dentro desse conceito de terceirização típica, a oferta, a intermediação de mão de obras, o que trata o objeto da relação jurídica entre a tomadora e a empresa que intermedia essa mão de obra é a prestação de serviços, é uma prestação de serviço. A responsabilidade que pode ser discutida é a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Empregador não pagou, o tomador pode ter que pagar os haveres trabalhistas em relação ao extinto contrato de trabalho entre a empresa prestadora de serviços e o seu respectivo empregado. Agora, pessoal, o que é que a gente tem que discutir nessa demanda judicial? Primeira coisa,
Para que haja essa responsabilidade subsidiária do tomador, é preciso que esse tomador ele faça parte do processo. É preciso que esse tomador ele participe do processo judicial e, obviamente, contra ele exista um título executivo judicial, que no caso é a sentença trabalhista. Não dá, pessoal, não dá para a gente querer discutir a responsabilidade subsidiária de um tomador lá na fase de execução. A gente tem que discutir a questão da responsabilidade do tomador de serviços no processo de conhecimento. Então, na petição inicial, enquanto relação jurídica processual, esse tomador de serviços, ele tem que estar lá no polo passivo da demanda. E o tomador de serviços, pessoal, numa audiência trabalhista, ele tem total interesse, por exemplo, em produzir prova. Por quê? A gente costuma, às vezes, nessa demanda de terceirização, geralmente quem está acompanhando a empresa tomadora de serviços, muitas vezes declina da produção de prova, declina da produção de prova, especificamente da produção de prova oral, mas em alguns casos, o tomador de serviços, por exemplo, possui interesse jurídico em dizer que aquele empregado não trabalhou nas suas dependências. Pode ser uma tese a ser levantada. Se a gente pensar, por exemplo, que é uma empresa de prestação de serviços, que possui muitos empregados, que intermedia muita mão de obra, que é uma empresa que não possui aí uma organização administrativa satisfatória, que não tem um controle dos contratos, por exemplo, ou muitas vezes o próprio empregado não sabe nem para quem está prestando serviço, a gente pode ter uma hipótese onde aquele empregado, aquela pessoa física, nunca trabalhou nas dependências do tomador. Esse é um caso, por exemplo, onde o tomador possui total interesse jurídico em quê, pessoal? Em produzir sua prova. Produzir sua prova no sentido de que o reclamante nunca lhe prestou qualquer serviços, que ele não foi beneficiário dos serviços desse respectivo reclamante, desse respectivo empregado da empresa prestadora de serviços. Quando a gente fala também, pessoal, em demandas de terceirização, a gente tem que entender que, por força dessa estrutura do Instituto da Terceirização, que por conta dessa relação jurídica entre empresa tomadora de serviços e empresa terceirizante possui essa natureza civil, e a relação jurídica entre empregado e empresa prestadora dos serviços ser uma relação trabalhista, a gente tem que entender que a defesa, regra geral, que a defesa da empresa empregadora direta não beneficia, por exemplo, a empresa tomadora de serviços. Por quê? Porque a defesa da empregadora direta pode ser no sentido, por exemplo, de negativa de vínculo de emprego e nada falar acerca da responsabilidade subsidiária. Pode ser que a defesa da empregadora seja do sentido de quitação e adimplência das verbas rescisórias e não fale nada da responsabilidade subsidiária. Nesse caso, vai caber à empresa tomadora, enquanto tese de defesa, enfrentar essa questão no sentido, se for o caso, de não ser responsável subsidiário pelaquele crédito, ou no caso do reclamante nunca ter trabalhado em suas dependências. Então, as teses de defesa
em relação à empresa empregadora e à empresa tomadora de serviços. Regra geral, uma defesa não aproveita a outra empresa. É claro que a gente pode pensar numa empregadora que aborde, na defesa de uma empregadora, que vá abordar essa questão da responsabilidade subsidiária e pedir que não seja reconhecida essa responsabilidade subsidiária. Pode acontecer? Pode acontecer. Nesse caso, o juiz vai ter que enfrentar esse tópico da responsabilidade subsidiária, ele vai ter que enfrentar esse tópico da responsabilidade subsidiária. Então, nesse caso específico, vai, no caso, aproveitar a defesa para a respectiva tomadora. Mas a regra geral, ela é no sentido de que as defesas são independentes. Agora, se tratar, por exemplo, na verdade, de um grupo econômico e não de uma terceirização, a defesa vai vir em conjunto? Pode vir em conjunto, mas a regra geral é que essas defesas, essas teses são independentes. E a revelia? A revelia, por exemplo, do empregador, está lá na audiência, o empregador não compareceu, não apresentou defesa. No caso, vai prejudicar a empresa tomadora? Não, não vai. E em relação à empresa tomadora dos serviços, a contestação ela pode ser apresentada normalmente à audiência. E o advogado, a depender da tese que ele está sustentando, pode requerer aí a produção de sua prova, ainda diante da ausência do responsável principal pelo crédito trabalhista. O mesmo ocorre se for a tomadora que for revel. Sendo a tomadora revel, não importa na continuidade do feito, no sentido da instrução probatória, em relação ao empregador, que é o responsável principal. Então, essas posturas, pessoal, de empresa empregadora e empresa tomadora, em audiência, são posturas diferentes. Via de regra, a tese de um não aproveita a outra. Pode acontecer, mas via de regra, a tese de uma não aproveita a outra. E obviamente, cada patrono do empregador, advogado do empregador e advogado da empresa tomadora, possui interesse jurídico na dilação probatória. Um destaque, pessoal, que eu quero fazer é que, pela nova alteração legislativa, pela lei introduzida em 2017, esse contrato entre a tomadora de serviços e a empresa que terceiriza, no caso, a empresa terceirizante terceiriza essa mão de obra, ele tem que ser um contrato formal. Ele tem que ser um contrato formal e ele é um contrato com algumas cláusulas obrigatórias. Nesse caso, a existência desse contrato formal nos autos já vai despontar aí uma presunção de que houve realmente, de fato, essa intermediação de mão de obra. Então, já gera uma presunção favorável ao reclamante de que ele, de fato, prestou serviços lá nas dependências do tomador. O que é que tem que ser observado? É o período contratual. Ele pode, no caso, ter passado por diversos tomadores. Mas o tomador, ele só é responsável subsidiário, se reconhecido em sentença, em título judicial, pelo período contratual em que aquele reclamante trabalhou nas suas dependências em seu benefício. Ele não vai responder por todo o período contratual. Ele vai responder pelo período pelo qual o reclamante empregado trabalhou nas suas dependências. E isso tem que ficar, pessoal, fixado em sentença. Isso tem que ser discutido
ali na audiência, ali no processo, porque senão isso aí vai passar batido. E aí, no caso, o juiz vai condenar de forma subsidiária o tomador durante todo o período contratual, sem que o reclamante tenha realmente, durante todo esse período, trabalhado naquelas dependências do respectivo empregador. Eu já vi aqui que tem algumas perguntas, pessoal. É um tema bem polêmico. Vou começar aqui a responder para a gente ir, no caso, tirando essas dúvidas e evoluindo aqui no conteúdo. Vamos lá, voltar aqui um pouquinho. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Bom, a Kátia está perguntando, no caso de uma reclamação trabalhista, a responsabilidade é solidária ou subsidiária? Pessoal, não confundam responsabilidade solidária com responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária decorre de lei e significa de que todas aquelas pessoas, físicas ou jurídicas, ou entes despersonalizados, que constarem no polo passivo da demanda e sofrerem a condenação, né, estarem, no caso, devidamente elencados no título executivo judicial, eles respondem com igualmente por todo o débito trabalhista. Significa dizer que na responsabilidade solidária, esse débito pode ser cobrado igualmente de quaisquer uma daquelas pessoas que constaram no título executivo. Quando eu falo em responsabilidade subsidiária, eu só vou cobrar o responsável subsidiário se o devedor principal, no caso, ele não honrar, ele não tiver patrimônio para quitar o respectivo crédito trabalhista em benefício de um empregado. Então, os exemplos clássicos, os casos típicos, quando eu falo em responsabilidade solidária, eu falo na existência de um grupo econômico, sendo que quaisquer uma das empresas que compõem esse grupo podem pagar o respectivo débito. Quando eu falo em responsabilidade subsidiária, eu falo em casos típicos de terceirização, de intermediação de mão de obra, onde o tomador de serviços só vai pagar caso o empregador principal não tenha patrimônio para honrar essa dívida trabalhista. É diferente. Então, no caso de uma reclamação trabalhista, a responsabilidade é solidária ou subsidiária? Depende do caso concreto e depende da relação jurídica que esteja sendo discutida naquele processo. Vamos lá. A responsabilidade trabalhista, a Moara está perguntando, a responsabilização trabalhista da tomadora subsidiária? Sim. O entendimento da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido, né, de que continua essa responsabilidade subsidiária do tomador nos casos de terceirização, com esse entendimento trazido pela reforma trabalhista, no sentido de que essa terceirização ela pode ocorrer tanto em atividades fins como atividade meio. Essa é a novidade. Inclusive, a própria responsabilidade subsidiária foi objeto da Lei 13.429 de 2017, que trouxe essas alterações, né, e regulamentou essa questão da terceirização no âmbito privado. Vamos lá. Outras perguntas aqui. A Luana está perguntando como ficou a responsabilização do dono da obra. Pessoal, em casos, né, de obra
que o serviço, que o contrato é de empreitada, conforme a OJ 191 do Tribunal Superior do Trabalho, eu não tenho a responsabilidade subsidiária desse dono da obra, salvo se esse dono da obra for uma empresa, né, de incorporação ou se for uma empresa já do ramo de construção civil. Então, quem contrata uma obra por meio de um contrato de empreitada, contrata para execução de um serviço específico, né, contrata para execução de forma determinada, não é algo perene. Então, nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho já consolidou esse entendimento que o dono da obra não responde de forma subsidiária nesses casos de inadimplência do empreiteiro, certo? Que ele contrata, salvo se for uma empresa, né, incorporadora ou da área de construção civil. Lembrando que, caso esse empreiteiro ele faça um contrato de subempreitada, aí sim, o empreiteiro ele pode ser responsável subsidiário, mas por força do artigo 455 da Consolidação das Leis do Trabalho, de forma que o dono da obra também ele não é atingido. Na empresa pública é preciso provar a fiscalização. Um dos entendimentos também exarados pelo Supremo Tribunal Federal, pessoal, que também foi uma mudança de paradigma, foi nesse sentido, de que a responsabilidade subsidiária em relação aos entes da administração pública, para que o ente público responda de forma subsidiária, teria que ficar provado, tem que ficar provado a culpa em relação a esse ente público, no sentido de fiscalizar essa empresa que presta os serviços. Então, diante da alteração do entendimento, foi feito um ajuste na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, com base na súmula 331, que hoje em dia, para que o órgão público, para que o ente público, ele responda de forma subsidiária, tem que ficar provado que ele, de fato, não fiscalizou a empresa que terceirizava a mão de obra, de que ele não acompanhou essa prestação de serviços, de que ele esteve alheio à execução desse contrato de prestação de serviços. Agora, a preocupação que a gente deve ter, pessoal, é de quem é o ônus da prova. Quem é que deve provar, por exemplo, que o ente público não exerceu de fato esse poder, essa obrigação de fiscalização? Como existe a previsão contratual de que a administração pública, de fato, tem que fiscalizar aquelas empresas, né, contratadas, inclusive por meio de contrato administrativo, processo de licitação, o entendimento, inclusive com jurisprudência já do Tribunal Superior do Trabalho, ele vem se firmando no sentido de que o ônus de provar que efetivamente fiscalizou a empresa que presta os serviços, que fornece a mão de obra, é do respectivo ente público e não do reclamante, no caso, autor, ex-empregado da empresa aí que terceirizou os serviços. Então, é possível a responsabilidade subsidiária do ente público? Sim, desde que tenha no processo efetiva prova, fique claro no processo de que esse ente público não fiscalizou este contrato em relação à prestação desses serviços, né, verificando, por exemplo, se a empresa que terceirizava a mão de obra estava regular com as obrigações trabalhistas para com os respectivos empregados. E cabe ao ente público ele provar que exercia essa fiscalização. O ônus da prova, nesse caso, em relação para elidir essa culpa, o ônus da prova é do respectivo ente público.
E se o ente público não comparece em audiência, Caroline? Aí a gente tem sempre aquela discussão, pessoal. Ah, o ente público, como o patrimônio é público, será que o ente público poderia sofrer os efeitos de uma revelia, de uma confissão? O Tribunal Superior do Trabalho, Caroline, também já tem entendimento consolidado no sentido que é possível a revelia do ente público, e ocorrendo a revelia do ente público, presume-se aí que de fato os serviços foram prestados em benefício desse ente público e de que não houve a efetiva fiscalização. Agora, é uma boa conduta em audiência, ainda que com a revelia do ente público, com a ausência do ente público na audiência onde ele deveria, no caso, apresentar a sua defesa, é uma boa conduta que, por exemplo, o advogado do reclamante produz aí uma prova oral só confirmando que ele prestou serviços, o reclamante, em determinado órgão, em determinada unidade, por determinado período, de forma a embasar essa condenação de forma subsidiária do ente público. Geralmente, nós estamos acostumados com a prova documental e o que embasa geralmente as condenações dos entes públicos é a existência do contrato administrativo para a prestação desses serviços, que geralmente são acostados aí nessas demandas que tratam da terceirização, quando o ente público ele consta do polo passivo dessa ação. Olá, Jucemara, seja bem-vinda. Roberto, tudo bom, doutor Roberto? Estou vendo muitas sentenças contra a Petrobras serem improcedentes contra a subsidiária, porque o reclamante não conseguiu provar que a tomadora não fiscalizou. Roberto, confere no material que vai ser encaminhado por vocês aqui da live no Telegram, tem jurisprudência dizendo que esse ônus não é do reclamante, que o ônus é do respectivo ente público, no sentido, né, ou da administração pública, direta ou indireta, no sentido de que fiscalizou, no caso, essa prestação de serviços aí desse reclamante para com o empregador, que é a empresa que fornece essa mão de obra, a empresa de prestação de serviços. Então, dá uma conferida na jurisprudência, vai por meio do Telegram, tá certo? Já é jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. É muito complicado esse ônus da prova para o reclamante, concordo, Roberto, porque seria um ônus de um fato negativo, né? Dizer que a empresa não fiscalizou. É muito mais fácil para a administração pública conseguir provar que fiscalizou, que já é uma obrigação decorrente do contrato administrativo, do que para o reclamante provar de que esse ente público não fiscalizou. Mas a jurisprudência, Roberto, está sendo construída nesse sentido, de que o ônus da prova não seria do reclamante. Caroline está comentando que já conseguiu reverter, comprovando que a fiscalização não foi efetiva. Primeiro grau está difícil, né? Havendo vários tomadores, cabe a aplicação da prescrição para o primeiro. Aí, Jucemara, a gente tem que ver, havendo vários tomadores, em relação aos tempos contratuais, em relação ao período de prestação de serviços que o empregado trabalhou para cada tomador, para ver se, no caso, né, estaria atingido pelaquela prescrição quinquenal ou não. Então, havendo vários tomadores, a gente continua observando a prescrição bienal e a quinquenal, mas eu tenho que definir e limitar na responsabilidade subsidiária qual é o período que cada tomador é responsável. Pode ser que para algum tomador, da data do ajuizamento da ação retroagir nos 5 anos, já esteja prescrito em relação a algum dos tomadores. Quanto à culpa, sim, quanto à culpa em eligendo e em vigilando. É o mesmo entendimento, doutor Magidiel, acerca do ônus da prova, que o senhor quer dizer. Se for acerca do ônus
da prova em relação ao ente público é o mesmo entendimento. Agora, se for, no caso, para para as empresas privadas, a previsão da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho é que, se for no âmbito das relações privadas, não tem essa investigação de culpa. Se a gente for ler a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, já com as alterações da reforma trabalhista, a gente vai ver que, pela redação da súmula, só é abordada essa questão da culpa quando trata dos entes da administração pública direta ou indireta, que a regra geral para a iniciativa privada é no sentido de que, havendo inadimplemento, né, em relação aos haveres trabalhistas, vai, no caso, ensejar a responsabilidade subsidiária do respectivo tomador de serviços. Então, só se discute, conforme o Tribunal Superior do Trabalho, essa questão da culpa, só surgiu essa necessidade de se discutir a questão da culpa para os entes, diante da interpretação, né, da lei de licitação, para os entes da administração pública aí, direta e indireta. Quais os parâmetros aceitáveis? O Dixon está perguntando, professora, quais os parâmetros aceitáveis para ser aceita a alegação de efetiva fiscalização do contrato? A gente tem aquelas obrigações mensais que a empresa, no caso, que terceiriza os serviços, tem, que dispõe, que intermedia a mão de obra para a tomadora, tem para com essa tomadora, como, por exemplo, comprovar a quitação salarial, né, nos prazos estabelecidos em lei, comprovar os recolhimentos fundiários e comprovar aí os recolhimentos previdenciários. Então, no mínimo, essa empresa de prestação de serviços que possui o contrato com a tomadora, mensalmente, no mínimo, ela tem que estar aí comprovando, mediante prova documental, a regularidade de todas essas obrigações trabalhistas: quitação salarial, recolhimento fundiário e recolhimentos previdenciários. No caso de rescisões, a efetiva quitação das respectivas rescisões. No caso de necessidade de entrega de EPI, a efetiva entrega do EPI. Todas as normas trabalhistas em relação ao direito material, elas podem ser cobradas e fiscalizadas pela empresa tomadora de serviços. Faxineira contratada para limpeza de agência bancária, que reclamar verbas trabalhistas, e Sadamari está perguntando, a empresa e a agência bancária terão responsabilidade subsidiária? A empresa é o próprio, geralmente a empresa é o próprio empregador. É a empresa que faz a intermediação dessa mão de obra em razão do contrato civil que tem com o banco. Então, via de regra, o empregado, ele reclama contra o empregador, que é, no caso, a empresa terceirizante, e se ela não tiver como pagar, é que, existindo o título judicial em desfavor da empresa tomadora, essa empresa tomadora responde de forma subsidiária. Ok? Pessoal, outro assunto interessante, quando a gente trata dessa temática da terceirização e efetivos cuidados em audiência, é a questão dos acordos judiciais. É muito comum acontecer o quê? Da tomadora de serviços propor um valor a título de acordo, no sentido de que aquele processo seja extinto em relação a ela, mas possibilitando que o processo ele prossiga contra o empregador principal. Então, a gente tem um acordo judicial que resolve o processo para com a tomadora de serviços, mas o processo continua em relação ao empregador. É importante que se faça, enquanto
patrono do reclamante a verificação, né, em relação à empresa empregadora. Por quê? Porque se fizer um acordo judicial onde se exclui do polo, onde se extingue a demanda em relação à tomadora, vai se perder essa garantia em relação à responsabilidade subsidiária. Depois, se a empregadora não tiver bens para, no caso, sanar, quitar esse crédito trabalhista em benefício do reclamante, não vai ter mais como ser cobrado isso contra a empresa tomadora, que já fez o acordo e que já foi, no caso, excluída da lide. Também, pessoal, existe a hipótese, dentro dessa temática de acordo judicial, é para resolver a lide de um modo geral, o aporte financeiro do acordo, tanto vir do empregador, como vir no caso da tomadora de serviços, analisando-se eventual responsabilidade subsidiária. O comum é o quê? Que em demandas de terceirização, o advogado da tomadora diga assim, não tem acordo não, porque quem tem que pagar é o empregador, quem tem que pagar é a empresa prestadora dos serviços. Mas às vezes, pessoal, dependendo do risco da demanda, é uma boa conduta no sentido de que, diante da possibilidade dessa responsabilidade subsidiária e conhecendo a tomadora a situação econômica, no caso da empresa prestadora dos serviços, às vezes é uma conduta interessante a própria tomadora aportar um valor para, em conjunto com a empregadora, chegar a um valor, né, final a título de acordo, a título de conciliação e já resolver o processo aí de uma vez. Então, não tem nenhum óbice legal, não tem nenhum óbice jurídico, no sentido de que a tomadora aporte dinheiro, aporte valor financeiro para fins de acordo em conjunto com a empregadora, que é a empresa prestadora dos respectivos serviços. E segundo a jurisprudência, pessoal, também, antes da gente encerrar, eu gostaria só de lembrar que não incide responsabilidade subsidiária em contratos de facção e não incide responsabilidade subsidiária, regra geral, em contratos de franquia. Então, não há que se falar em responsabilidade subsidiária por força de terceirização, nem para contratos de facção e nem para contratos de franquia. Tá bom, pessoal? Esse era o assunto que nós tínhamos para discutir hoje à noite, tá? A jurisprudência, a legislação vai lá por meio de arquivo próprio no canal do Telegram. Eu vou abrir uma caixinha, como de costume, amanhã eu abro, a respeito também, né, de outras dúvidas que esse assunto ele possa ensejar. Eu sei que é um assunto polêmico e a gente teria muitos outros enfoques a dar aí sobre a terceirização, mas o nosso tempo aqui fica um pouco limitado. Então, o material vai para o Telegram. Amanhã eu já abro uma caixinha de perguntas sobre essa temática. A gente vai discutindo mais a temática por meio aí dos stories, tá certo? Bom, pessoal, eu deixo aqui como entrar no canal do Telegram, tá no perfil, tá? Tá lá no meu perfil, tem como você tá se inscrevendo no canal do Telegram. Por meio do canal do Telegram, a gente leva jurisprudência, leva outros debates, doutrinas, tá bom? Pessoal, eu deixo aqui meu boa noite, deixo aqui meu muito obrigado. Já estou ansiosa para encontrá-los novamente na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, pessoal! Boa noite, obrigado e até a próxima!